Olá, olá! Vamos então aqui para a nossa aula tratar do tema análise de SWOT e trabalhar ela voltada para analisar o indivíduo, o ser humano, para analisar você, né? Eu vou trazer aqui para você quem criou a matriz SWOT foi o americano Albert Humphrey, consultor de negócios, especialista em gestão organizacional, que na época que trabalhava no Instituto Internacional, né, de Stanford, ele, em meados da década de 70, foi criada essa técnica por ele, que visava medir e avaliar os pontos fortes, pontos fracos, as limitações e as oportunidades e ameaças pertinentes a um projeto, um negócio, um produto. Essa matriz ainda é utilizada até hoje para a elaboração de planejamento estratégico, para facilitar a tomada de decisão. Por quê? Porque nela nós estudamos fatores relevantes, que podem determinar o sucesso do planejamento estratégico, seja pessoal, profissional, organizacional, né? E ele começa como? Ele começa do microambiente, que é um ambiente interno, são as forças e as fraquezas, estão dentro da nossa zona de controle, né? Da nossa zona de controle, da zona de controle dos membros, dos colaboradores, né? Dos donos, diretores, coordenadores das organizações também. E também tem o macroambiente, que é um ambiente externo ao indivíduo ou à organização, no caso aqui um ambiente externo ao indivíduo, porque nós estamos trabalhando com enfoque voltado para o autodesenvolvimento pessoal e profissional. É um ambiente onde residem as oportunidades e as ameaças que estão posicionados fora da nossa zona de controle. A única maneira para você conseguir abraçar todas as oportunidades e fugir de todas as ameaças que o mercado de trabalho lhe confere, que as relações humanas elas lhe conferem dentro e fora do ambiente de trabalho, é você trabalhando o microambiente, é você trabalhando a você mesmo, tá? Estar dentro da tua zona de controle, trabalhar as tuas forças e fraquezas e caminhar a passos largos rumo ao autodesenvolvimento pessoal e profissional. Aqui, para facilitar a visualização, vocês vão ver que tem fatores negativos e fatores positivos. Os fatores positivos são forças e oportunidades. Os fatores negativos são as fraquezas e as ameaças. E nós temos também os fatores internos e fatores externos. Lembra? Fator interno é aqueles que estão dentro da tua zona de controle. Fatores externos é aquilo que você não dá conta de controlar por estar fora da tua zona de controle. E aí os fatores internos foi aquilo que eu falei, forças e fraquezas. São características que estão em você. E oportunidades e ameaças é aquilo que o mercado ou as relações humanas ou os ambientes conferem a você. Então eu fiz aqui um slide com imagens, com vídeos, para reforçar aqui aquelas forças que talvez você tenha e nem lembrou antes de fazer aí o exercício, né? Que é o amor próprio. Você tem amor próprio? Tá? Esse é um dos principais pontos fortes. O amor próprio faz com que as pessoas valorizem, respeitem os seus limites e seja uma boa companhia para si mesma. Você se ama? Você gosta de você? Você tem esse amor próprio? Você gosta mais de você do que das outras pessoas? E aí entra aquilo que nós já estudamos lá no conteúdo de inteligência emocional. Primeiro você, depois os outros, né? E eu até dei o exemplo lá da Bíblia. Primeiro Deus, depois você, depois as outras pessoas. Está escrito lá, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Então é impossível você amar o seu próximo, você se doar para o teu próximo sem amar primeiro você, sem se dar o melhor.
Curiosidade, né? Esse ponto forte é considerado um dos pontos fortes porque ajuda com que as pessoas vivam mais experiências, aprendam mais. Então, a pessoa curiosa, ela está sempre consumindo mais conteúdo. Pessoas curiosas tendem a serem inteligentes e entusiasmadas. Esse é um ponto forte excepcional. Se você não tem, vale a pena agregar a você, a sua vida pessoal e profissional. Comunicação, a base para relacionamentos eficientes, relacionamentos produtivos, excelentes. Quem não se comunica bem não se relaciona bem, né? Essa é a capacidade de conseguir comunicar bem e ela é essencial para o mercado, para a vida na atualidade, que se tornou cada vez mais complexa, né? E mais difícil até de ser detalhada. E aqueles que têm essa capacidade, essa habilidade, essa competência para se comunicar, sabe conversar com as pessoas e expressar-se com clareza, sem deixar dúvida ou mal entendidos. E é fundamental para o bom convívio com as pessoas. Foi o que eu falei, voltada para o relacionamento. Só vai ter inteligência emocional exponencial quem soubesse comunicar bem, primeiro consigo mesmo, né, ou consigo mesma, depois expandindo para o relacionamento interpessoal e aí, consecutivamente, para o relacionamento intergrupal. Criatividade, essa competência tão em falta nos últimos anos. Eu faço curso de empreendedorismo e uma das coisas que eu tenho mais dificuldades no processo de desenvolvimento dos participantes é desenvolver a criatividade, né? Nós estamos perdendo a criatividade. A criatividade é uma qualidade que, quanto mais exercitada, mais cresce. Quando se é criança, tende-se a ser muito criativo, porém, com o passar dos anos, a criatividade é deixada de lado. Entretanto, é um dos pontos fortíssimos de quem consegue manter na vida adulta. São as pessoas que estão trazendo as inovações tecnológicas, inovações dos processos e melhorando, reinventando os negócios. São as pessoas mais bem-sucedidas, são as pessoas criativas, inovadoras. Aqui é ter um pensamento crítico, não só um pensamento crítico dos outros ou dos ambientes, das situações, mas principalmente um pensamento crítico sobre os seus atos. Essa é uma qualidade importantíssima atualmente. Uma pessoa com esse pensamento crítico é inteligente, consegue refletir com profundidade sobre questões pessoais, sociais e políticas. Trata-se de um ponto forte, principalmente porque o pensamento crítico ajuda com que uma pessoa não seja facilmente enganada pelas outras, pois somente após analisar fatos e contexto com base na racionalidade é que ele tira uma conclusão sobre uma questão. Então, olha aí, pensamento crítico é fundamental. A organização que valoriza o pensamento crítico cresce, o cidadão que busca a crítica, o feedback positivo, esse também melhora continuamente. Senso de justiça é a qualidade que revela os valores de alguém. O senso de justiça está presente naqueles que se indignam, que interferem quando vem uma situação que acredita injusta. O senso crítico deve acontecer tanto com outras pessoas quanto para consigo mesmo. Então tem até pessoas que se indignam quando ela vê uma injustiça sendo cometida com outras pessoas, mas quando é com ela, ela se cala. Então ter esse senso crítico faz com que você tenha opinião e que se valorize, né, nesse processo. Uma pessoa com senso de justiça não tira vantagem dos outros e reconhece quando está prestes a ser injusto. Olha aí, né? Então vamos valorizar aí esse ponto forte.
Coragem, né? A coragem é um dos principais pontos fortes. Uma pessoa corajosa consegue enfrentar seus medos e seguir. A vida, em muitos momentos, pode ser desafiadora. Conseguir ser corajoso diante das situações assustadoras é primordial para alcançar os nossos objetivos e sonhos. Aí alguém pensa que ter coragem é ausência de medo. Não, ter coragem é superar as adversidades, os desafios, apesar do grande medo que nós temos por dentro. Né? Fica aí a dica. Esse é um dos pontos fortes mais apreciado nos profissionais, nas pessoas. Prudência. Eita, né? Falando de prudência, os jovens às vezes têm menos prudência do que os adultos que ainda não amadureceram emocionalmente. Mas o que é a prudência mesmo? É a qualidade que impede excessos de coragem que virem irresponsabilidade. Então fica aí. Eu lembro de ouvir alguns colegas motoristas dizerem que os acidentes eles acontecem quando estamos a 15% de chegar nos nossos objetivos. É quando a prudência ela dá lugar à vontade de estar perto das pessoas que nós amamos, e aí nós aceleramos um pouco mais o pé e cometemos deslizes. Alguém prudente pensa antes de tomar decisão, pensa nos riscos e nas vantagens, e a partir disso decide o que fazer. A prudência é fundamentalmente para evitar cometer erros ou magoar pessoas com atitudes impensadas ou impulsivas. Então, a pessoa que é prudente, ela pensa muito antes de falar. Ela não fala apressadamente, ela não é impulsiva. Outro ponto forte que está escasso na atualidade é a honestidade. Esse é um outro ponto que mostra os valores de uma pessoa. Ser honesto e verdadeiro. Pessoas honestas não enganam as outras em nenhum âmbito, seja sentimental, econômico, familiar ou no trabalho. E aqui tá, basta ser desonesto uma vez para perder a credibilidade e as pessoas deixarem de acreditar em nós. Generosidade. Né? Generosidade gera generosidade. Então, a generosidade está relacionada com a capacidade de saber partilhar. É uma característica importante quando se vive em uma sociedade. Alguém generoso consegue dividir o que tem com os outros. Essa divisão pode ser material, mas também pode ser de conhecimentos ou reconhecimento. Então fica aí a dica. Você que é formado, pós-graduado, está desempregado, seja generoso. Você tem conhecimentos, habilidades e atitudes que podem ser compartilhadas. Então, quando a gente fala de generosidade, não é só aquilo que é material. Tem a ver com a inteligência que você tem, o conhecimento que você tem, as habilidades que você tem que podem ser compartilhadas com as outras. Vamos ver agora a empatia, que é essa habilidade que compõe a inteligência emocional, mais propriamente no segundo tripé, que é o do relacionamento interpessoal. A empatia é a capacidade de conseguir se colocar no lugar da outra pessoa e se solidarizar com ela. Né? Aqui é interessante que você entenda que tem muitas pessoas que fazem um uso excessivo da empatia, vivem se colocando no lugar das outras pessoas. E lembra que eu falei aí do mandamento, do segundo mandamento aí com promessa, que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então as pessoas não se amam e estão dispostas a amar o mundo inteiro. É fracasso. Eu até falo para os meus alunos o seguinte: tem pessoas que treinam ainda colaboradores utilizando a empatia como uma forma de melhorar o atendimento. Eu digo que é para usar a empatia só se você se amar, e amar com profundidade, se você se aceitar, se você se achar digno, aí você use a empatia. Se você não se ama, você vai dar para o outro aquilo que você tem. E aí você não entende por que o outro às vezes está triste, zangado, abatido, porque você está compartilhando com ele sentimentos, comportamentos, emoções, que é aquilo que você foi condicionado, é aquilo que você tem, é aquilo que foi impregnado em você,
e que você até gosta ou foi acostumado a gostar, mas para outras pessoas que experimentaram de coisas melhores, pode ser desconfortável fazer essas trocas com você. Em um mundo desigual, e muitas vezes injustos, ser empático pode fazer a diferença, né? Tá faltando pessoas aí com esse senso de empatia. Nós estamos num mundo complicado, onde o amor se esfriou, né? O amor próprio não existe, o amor pelo próximo está cada vez mais escasso. Fica aí a dica: desenvolva a empatia. Gentileza gera gentileza. A gentileza é uma qualidade que traz leveza para a vida de quem a tem e também para as pessoas ao redor. A gentileza é ser educado com todos, mas também tratar as pessoas com amabilidade e paciência. Então fica aí a dica: seja gentil, gentil com todas as raças, todas as cores, todas as idades. É muito gostoso quando a gente entra nos ambientes que as pessoas são gentis com os nossos filhos, e é muito difícil a gente encontrar pessoa gentil com o filho. Quem é gentil com o filho, faz o filho feliz, já fez o pai e a mãe feliz, e um cliente fiel para sempre, né? Eu estou trazendo à tona essa fala porque eu já entrei em ambientes que a minha filha e os meus filhos pediram para ser atendidos e não foram ouvidos porque eram crianças, né? Isso me deixou triste com aquele ambiente. Senso de cidadania, né, é fundamental em todas as pessoas que valorizam a democracia. Você ter esse senso de cidadania, saber que você tem direitos, mas tem deveres, né, que o teu direito acaba à medida que você se aproxima da zona de convivência da outra pessoa, onde começa o do outro, o seu acaba, né? O senso de justiça e de cidadania é um dos pontos mais fortes, porque as pessoas que o têm cumprem com os seus direitos e deveres sociais políticos, têm senso de cidadania. Quem vota nas eleições, olha só, né? Então quem não vota já está deixando de lado esse que é um ponto fortíssimo na atualidade. Cumpre as leis, paga os impostos, protege a natureza e o patrimônio público, que não joga lixo no chão, que não espalha sujeira pela cidade, que zelam dos componentes, né, ou da coisa pública. Perseverança. A perseverança diante das adversidades comuns da vida, a qual a pessoa está perseverando, é um dos pontos mais fortes e indispensáveis para o cidadão. Eu disse para vocês que as tarefas estão mais complexas, que a vida se tornou mais difícil, e tem pessoas que iniciam e não terminam, não transformam iniciativa em acabativa. E essas pessoas são mal vistas pelas organizações, dentro das famílias, pessoas com sonhos iniciados, pessoas que entraram em faculdades, cursos superiores, e fizeram 2, 3 cursos, não terminaram nenhum, são exemplos. Então, ser perseverante é não desistir diante dos problemas e dos erros, né? Vai lá, você errou, o que aconteceu, o que você aprendeu de bom, né, com esse erro? Você aprendeu a maneira de não errar novamente. Então, até errando, nós temos ganhos. Às vezes nós ganhamos mais quando nós erramos, porque é na tristeza do rosto que nós fazemos melhor o coração. Assim como a coragem é importante para enfrentar os medos, a perseverança é a força que ajuda a seguir quando as coisas não dão certo. Então, quando não está dando nada certo, quem é que vai vencer? É a perseverança. E eu ainda digo mais aqui para vocês, ó, a perseverança é mais poderosa do que a inteligência. Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas inteligentes que não perseveram, que não prosseguem em meio às dificuldades, e conheço pessoas que perseveram em buscar o conhecimento e conseguem atingir todos os seus objetivos, conseguem atingir todos os seus sonhos. Também faz parte da perseverança saber lidar com a paciência, com a demora do tempo, até o surgimento de uma nova oportunidade. Então, perseverar é você esperar, e esperar com esperança.
né, de que o cenário vai mudar, que as coisas vão acontecer, que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Vem aqui a proatividade. A proatividade é um dos pontos fortes mais requisitados na atualidade para quem atua em organizações privadas. Por que eu estou falando isso, privadas? Porque às vezes nas organizações públicas tem muita gente que se acomoda, né? Então, até que na organização pública você pode empurrar com a barriga uma coisa ou outra, mas em uma empresa que visa o lucro, que visa o resultado, não dá, né? Então, ser proativo é ter iniciativa. Esse é um ponto forte procurado em muitas vagas de trabalho, mas não é importante somente no âmbito da vida profissional, mas também na vida pessoal. Pessoas com esse ponto forte assumem a responsabilidade sobre uma função ou tarefa e, por isso, também são corajosas, né? Corajosas por ir lá e fazer, mesmo com medo. Ela é proativa, ela executa. Adaptabilidade, essa aqui eu trago para minha mãe, né? Minha mãe sempre me dizia o seguinte: te vira, tu não é quadrado, né? Então arruma uma solução, sai dessa condição. É um ditado que a gente utiliza muito aqui no Tocantins, né? Se vira, você não é quadrado. E a adaptabilidade é um dos maiores fatores de empregabilidade. Quanto mais adaptável aos ambientes que você está inserido, mais facilidade você tem de se inserir nesse mercado de trabalho que não está competitivo, não. Falta, em primeiro lugar, pessoas que tenham vontade de trabalhar e pessoas que estão dispostas a se adaptar aos ambientes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Os grandes mercados aqui no estado do Tocantins fazem seleção aqui no Sistema Nacional de Empregos. E muitas das pessoas ficam fora das melhores oportunidades por falta de proatividade. São feitos grupos onde tem líderes, esses líderes gerenciam atividades dinâmicas, propostas, e tem psicólogos, pedagogos na sala observando quem são as pessoas mais adaptáveis, ou que tenham todos esses pontos fortes que eu falei aqui para trás, e eles contratam essas pessoas que têm mais facilidade para se adaptar. Senso de humor. Meu Deus do céu, agora eu tenho que ser engraçado no meu ambiente de serviço, né? Ou na minha vida cotidiana. É muito mais agradável a gente ficar do lado de pessoas felizes, pessoas que têm um senso de humor apurado, que criticam até de si mesmas, que sorriem dos seus próprios erros. Pessoas assim têm mais dificuldade de viverem deprimidas ou com tristeza crônica, né? Assim como a gentileza, o senso de humor deixa a vida mais leve. Pessoas com senso de humor conseguem ser divertidas, divertir mais, rir mais de si mesmas e aproveitar a vida, né, com extravagância, né, aproveitar a vida da melhor maneira possível, não deixando para depois o que pode fazer hoje. Então fica aí a dica. Esses aqui são alguns dos pontos fortes mais valorizados em todos os ambientes. Eu não vou aqui nomear nenhum deles. Eu não fiz uma apresentação mais com imagem, com cores para os pontos fracos. Por quê? Né? Porque eu não quero que isso fique reforçado aí na sua consciência. Se você tem alguns desses fatores internos que são fatores negativos, analisa, se autocritica, e aí trabalha para tirar esse negócio, porque isso aí atrapalha a tua vida pessoal e profissional. Tem pessoas que são muito exigentes, exigente ao extremo. Você tem que ser no mínimo, não vou dizer que não tem que ter o mínimo de exigência, senão você vai cair em cilada, mas você tem que ser pouco exigente, não muito exigente. Tem pessoas que são extremamente perfeccionistas, e aí são características de alguns perfis comportamentais que nós vamos abordar nas próximas aulas. Tem pessoas que são teimosas, inflexíveis, lerdas, inconstantes, desorganizadas. Tem pessoas que não são nada pontuais, são impontuais, distraídas, impacientes, antipáticas, introspectivas, ou seja, nada humoradas, nada expansivas, né? Essas pessoas terminam
não tendo um senso de humor e andam fechadas para tudo e todos, mentirosos, inoportunos, né? São pontos fracos e são pessoas que possuem esses pontos fracos. Prolixo, então a prolixidade é um ponto fraquíssimo, são pessoas que começam uma história e não sabem como termina. Procrastinador, incompetente, ansioso, imaturo. O procrastinador é o que fica empurrando com a barriga, sempre deixando para depois. Antissocial, agressivo, incompreensivo. Né? Eu coloquei aqui só alguns pontos fracos, mas tem milhares de pontos fracos aí que você pode analisar, que você ainda pode pesquisar e que talvez você tenha e que não foi colocado aqui nessa apresentação. Agora vou trabalhar as oportunidades, são fatores externos, aquilo que está fora da nossa zona de controle. Quais são as oportunidades que eu poderia auferir, professor, com aqueles pontos fortes que o senhor elencou logo acima? Né? Então, conseguir um emprego excelente, né? Um casamento feliz, sucesso profissional, vender bastante, auferir boas notas, passar no vestibular, naquele curso que eu tanto quero, que eu tanto amo, ser rico, montar uma empresa, ser um político eleito, se o teu propósito for esse, ser um pastor, um missionário, ser excelente, né, nos relacionamentos, comprar um carro do ano, um veículo, viajar o mundo e ser feliz. Então, se você tiver pontos fortes, né, suficientes para abarcar aí essas oportunidades, com certeza, se você focar neles, potencializar eles, você vai conseguir realizar os seus objetivos, as suas metas. E as ameaças, elas estão diretamente vinculadas ao fator interno, ponto fraco. Né? Mas no ponto fraco nós estamos dentro da zona de controle, nós conseguimos controlar. Já as ameaças, elas estão no macroambiente, no ambiente externo, estão fora da nossa zona de controle. Então olha aqui algumas coisas que podem acontecer se você tiver alguns daqueles pontos fracos que eu coloquei para trás. Ser mal sucedido, não conseguir um emprego, não se casar, fracassar profissionalmente, não ser feliz ou ser infeliz, não ter um network, uma rede de contatos que te dê base para ser empregado ou que aumente seu coeficiente de empregabilidade, ou o número de amigos para você ser feliz, não alcançar boas notas, não ter uma formação superior, ser antipatizado, não viajar o mundo, ser um pobre miserável, repetir 2 vezes aqui, ter péssimos relacionamentos, não ser um empreendedor, não conseguir vender nada, não realizar os seus sonhos, não conseguir alcançar aí os seus objetivos. Então, quanto maior o número de pontos fracos que você tiver, mais sujeitos vocês vão estar às ameaças do ambiente externo a você, cujos quais você não tem controle. Então, identificar esses pontos fortes, esses pontos fracos é fundamental para que você não recaia nas ameaças e aproveite todas as oportunidades que o mundo tem para te oferecer. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço aqui você ficar assistindo ela até agora e muito obrigado. Vamos para o próximo conteúdo agora, então. Um abraço para você.